no livro de Romanos capítulo 14, em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 14, louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 14, a partir do versículo 1. Vamos falar nessa noite sobre a tolerância para com os fracos na fé. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para nós, no versículo 1, em nome do Senhor Jesus. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assunto com introvertidos. Um crê que tudo come de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você porque julga a seu irmão, e porque despreza seu irmão, pois todos compadeceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Amém, igreja? Somente ter aqui, poder sentar no nome do Senhor Jesus. Muito me alegra, irmãos, porque ontem, graças a Deus, nossa querida irmã jovem Eduarda Silva reconciliou-se com o Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Peço à igreja que continue orando por ela, continue orando pelo seu esposo, continue orando também pela irmã, da irmã Maíla também, irmã Mila, o irmão Eduardo. Que Deus possa abençoar esses irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Maravilhoso, irmãos, esse estudo. E até para dar ele nessa noite, até para dar ele no domingo, foi algo, irmão, que mexeu muito comigo. Algo que eu posso dizer para o irmão, me fez tremer e tremer. Até hoje ainda. Porque é algo forte e maravilhoso, irmãos, da palavra do Senhor. Amém? Aqui relata, irmãos, a história. O escritor aos Romanos começa a falar, irmãos, uma história sobre aquele que crê que pode comer carne. E aquele que não come carne. Isso, irmãos, ele fala dos judeus. Que naquela época, irmãos, havia proibição de comer tais alimentos. Por exemplo, porco. Não podia se comer. Amém? Quem gosta de porco aqui sabe como é delicioso, né, irmão? É maravilhoso. Mas, naquela época, judeus não podiam comer. Mas Cristo, quando veio, ele aboliu isso. Ele quebrou essa tradição. Porque todos os animais, ele abriu. Só que muitos dos judeus, alguns acreditavam que podiam comer de qualquer tipo de animal. Já outros preferiram ficar
ainda não comendo esses animais. Só que ali, irmãos, começou a haver divergências, começou a haver discordância entre eles. E foi necessário o escritor aos Romanos intervir, trazendo essa mensagem para eles. Havia séria divergência entre os crentes de Roma sobre a ingestão de carne. Uns achavam que deviam comer somente legumes, outros supunham não haver nenhum problema em se consumir até mesmo os alimentos que ofendiam os cristãos do Oriente Judaico. A questão, explica Paulo, não estava no ato de comer em si. Paulo começou a intervir, começou a dizer, olha, não julguem aquele que come e não despreze aquele que não come. Paulo começou a intervir, não querendo trazer uma discordância, igreja, sobre comer ou não. O que Paulo trouxe aqui foi que ele não estava no ato de comer em si, mas na postura pessoal entre eles. Na postura pessoal entre cada um deles. Por isso devemos ter o cuidado com o julgamento que fazemos de nossos irmãos em Cristo. O versículo 1 fala, aceita o que é fraco na fé, sem discordar assuntos controvertidos. Uns creem que tudo pode se comer, de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo, não devemos desprezar. E o que não come, é aquele que não come de tudo, não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Amém, igreja? Deus o aceitou. E ele chega a dizer, aquele que come, Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? Quem somos nós para dizer o que é certo e errado sobre a opinião pessoal de cada um de nós? Porque cada um de nós temos uma opinião pessoal, não é verdade? Sim ou não, igreja? Tem uns que preferem não comer porco, porque ainda acham animais imundos. Já outros dizem, não, a gente pode comer, porque Cristo deu a liberdade para a gente comer à vontade. E eles seguem essa tradição até hoje. Mas Paulo não estava preocupado sobre comer ou não, ele estava preocupado, irmãos, porque estava vindo no meio da igreja julgamentos, um condenando o outro, um criticando o outro, um querendo derrubar o outro. E isso Paulo não aceitava, porque Cristo não aceita isso. Amém? O que o apóstolo desejava, em outras palavras, é que os cristãos romanos não julgassem uns aos outros por causa dessas coisas, mas o aceitassem mutuamente conforme Cristo o ensinara. Devemos nos aceitar mutuamente. Nós, irmãos, devemos aceitar uns aos outros. Romanos capítulo 15, versículo 7. Romanos capítulo 15, versículo 7. Cristo nos aceitou de modo como somos. Paulo ensina que os judeus e os gentios devem amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou ambos. E o versículo 7 fala assim, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Naquela época, eles estavam se criticando. Mas você não pode comer. Isso eu falo dos gentios, falo dos judeus que comiam animais impuros, animais que não podiam comer na época, mas foram abolidos. Eles começaram a criticar, os que acreditavam que não podiam começavam a apontar. Vocês não estão seguindo o que é para seguir. Vocês estão errando, começavam a apontar. Mas aqui fala que nós, Cristo, assim como Ele nos amou, nós temos que amar mutuamente uns aos outros. Para glorificar quem? Olha aí, irmãos, aí eu aprendo. Quando nós cumprimos a palavra, irmãos, quando do coração mais sincero, nós amamos uns aos outros, irmãos, Deus está sendo glorificado por isso. Isso me alegra. Agora você imagine quando há discórdia entre irmãos, quando há briga entre irmãos, quem é que está feliz com isso? O diabo. O inimigo está feliz com essas coisas.
Por isso que Paulo se preocupava, porque Paulo não queria que eles brigassem por besteira, a ponto de haver discordância entre eles e ficar com raiva um do outro e haver discórdia entre a igreja, porque Cristo não quer ódio no meio da igreja, quer amor entre os irmãos. Isso significa que na comunidade dos santos não há lugar para pré-julgamentos. Não há lugar, irmãos, para pré-julgamentos na igreja do Senhor. Aquele que pré-julga o seu irmão está errado. Tem que mudar o seu pensamento. No verso 4, fala o seguinte: quem és tu para julgar o servo alheio? Não é o servo, o empregado do pastor Joninho, não é o servo, o ministro do pastor Joninho, não. É o servo de Deus. Todos nós somos servos do Senhor. E quando eu julgo o irmão Gleice, eu não estou julgando simplesmente o irmão Gleice. Eu estou julgando o servo de Deus. Eu estou apontando para o servo de Deus. E quem sou eu para julgar o servo do Senhor, do meu Deus? Quem sou eu para querer tocar no ungido do Senhor? Todos somos iguais perante a Cristo. E somente Ele, por meio da sua graça redentora, pode firmar os fracos. Somos imperfeitos. Somos imperfeitos. Se desejamos de fato crescer e alcançar a perfeição exigida pela palavra de Deus, devemos acrescentar diariamente a nossa fé e a virtude. E a virtude, o conhecimento. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, para não ficar somente minhas palavras. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Fala justamente o que eu acabei de ler. Fala o que, irmão cooperador James? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência. Continua, versículo 6. E a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Amém, igreja? Amém, igreja? Nós somos imperfeitos. E se desejamos de fato crescer e alcançar a perfeição, precisamos seguir isso aqui. Por isso mesmo, empenhe-se, na minha tradução, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Acrescentar na sua fé uma fé virtuosa. Ah, irmãos, uma fé virtuosa é maravilhosa. E nós precisamos, irmãos, alcançar a perfeição. Porque se a gente não alcançarmos, como é que a gente vai para o céu? Porque lá não entra em perfeição. Ora, se ainda não chegamos à estatura de varão perfeito, como poderemos julgar nossos irmãos por causa de coisas insignificantes? Como aconteceria entre os crentes romanos? Se ainda nós não somos, irmã Sônia, varões perfeitos, como nós podemos prejulgar uns aos outros? Como nós podemos apontar uns aos outros? Não podemos. Não podemos, irmãos, jamais. Porque se eu aponto o irmão Claudinho, irmão Claudinho falhou comigo, não chegou no horário. Não chegou no horário do ensaio. Ele está errado, sei o quê, tá. Aí no outro dia eu chego atrasado também. E aí? Eu sou imperfeito, irmãos, eu sou falho também. Estamos sujeitos a falhas. Então nós não podemos, irmãos, questionar, criar uma discórdia dentro da igreja por questões como o contexto fala. Coisas insignificantes, irmão, coisas banais. Coisas que podem ser resolvidas, irmãos, com apenas uma conversa. É ou não é? Às vezes, em vez de conversar, a pessoa prefere criar, irmãos, uma situação que complica a vida de... Aí mete A, mete B, mete C, aí que é uma confusão, aí no meio da igreja começa a criar discórdia. Jesus Cristo. Aí vai. E vai longe. E quem é glorificado nisso? É Deus? É o diabo, igreja. É o diabo. E Paulo queria evitar isso.
Porque a briga ali dos judeus, ali dos romanos, irmãos, era porque um come e outro não come. Estavam julgando isso por isso, irmãos. Se fosse porque deixaram a Cristo, eu ficava calado. Se fosse porque estava difamando o altar, eu ficava calado. Mas por conta que um come e outro não come. Tem irmãos hoje em dia que preferem ser vegetariano. Glória a Deus por isso. Né, irmã Daniela? Glória a Deus por isso. Mas tem outros que preferem uma picanha ali, uma lasanha, preferem ali aquela churrasco na brasa. Mas aí, irmãos, eu não posso questionar cada um. Somos membros de uma mesma família. Como filhos de Deus, devemos cuidar uns dos outros e nos amarmos com o amor que nos concedeu o Pai. 1 João 3, capítulo 3, 1 João, versículo 1. Fala o que, cooperador James? Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amém? Vede, irmãos, como grande é o amor do Pai nos concedeu. O amor o Pai concedeu para nós, para sermos uma família em Cristo. Para nos ajudar uns aos outros mutuamente. A Bíblia nos ensina que somos um só corpo, o corpo de Cristo. A Bíblia fala em 1 Coríntios 12, 27, que nós somos um corpo só. Você já viu a mão e a mão querendo se brigar, irmão, se batendo? Não dá para isso. O pé tem a sua função, diferente da mão, tem outro tipo de função. Um não julga o outro. Nós somos o corpo de Cristo, um só com o Cristo. E a gente não pode, irmãos, estar apontando um ao outro, condenando um ao outro. Devemos cuidar uns para com os outros. Efésios 4, 12 e 15 fala, cooperador James, que está sendo edificado, que nós estamos sendo edificados. Efésios 4, 12 a 15. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, igreja? Devemos cuidar uns dos outros. Devemos, irmãos, edificar uns aos outros. Nós não podemos, irmãos, ser deixados levar por qualquer vento de doutrina, irmãos. Nós não podemos, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. É preparar uns aos outros, é cuidar um dos outros. Nós somos o corpo, vamos tratar aquilo que está fraco, está doente, para podermos edificar, para podermos um dia subir juntamente com Cristo. Portanto, acima dos nossos defeitos, portanto, acima de nossos direitos e desejos, está o bem comum, igreja. Acima dos nossos direitos e desejos está o bem comum, o cuidado dos santos, cuidado dos outros e o crescimento da igreja do Senhor. Acima do meu desejo, acima dos meus direitos, tem que estar acima, igreja, o bem comum da igreja no geral. Estão entendendo? Sim ou não, igreja? Acima dos meus próprios direitos e desejos, tem que estar o bem comum, irmã Maíra, da igreja do Senhor. Tem que estar o cuidado dos outros, do meu irmão, do meu próximo. E o crescimento da igreja do Senhor. Eu jamais, irmãos, jamais posso agir dentro da igreja com a intenção
de prejudicar a igreja do Senhor. Quando um componente de um conjunto se levanta contra um líder, um regente, ele está se levantando contra a igreja de Deus. Ele está querendo semear contendo contra a igreja do Senhor. Está prejudicando o crescimento da igreja do Senhor. E isso não pode acontecer. Quando eu julgo, cooperador James, um irmão, quando eu julgo um irmão, quando eu começo a criticar alguém com meus pré-julgamentos, e com aquilo, irmã Sônia, vai trancando mais ainda o coração daquela pessoa, a chegar a um ponto de se afastar da casa do Senhor, eu estou impedindo a obra do Senhor de crescer. Porque em vez de somar, eu estou diminuindo. Porque em vez de multiplicar, eu estou dividindo a igreja do Senhor. E isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Isso não pode acontecer, igreja, porque o Senhor não quer isso. Quer que uns exortem os outros, uns ensinem os outros. Irmãos, não é desse jeito, irmãos. Com amor e tenura, viu? Com amor, tenura e compreensão. Irmão, não é desse jeito. É por aqui, irmãos. Com muita paciência. Ele fala, ao servo do Senhor não convém contender, não convém discutir, mas antes de ensinar, até mesmo se for para sofrer, não tem que ensinar. Porque eu não tenho que visar, irmãos, se eu estou certo, se eu estou com a razão. Eu tenho que ver o lado espiritual. Será que Deus está se agradando? Será que o meu Deus está se agradando da situação que está? Espera aí, eu tenho que rever os meus pensamentos, eu tenho que mudar meus pensamentos. Antes dos meus direitos e desejos, igreja, tem que estar o bem comum do geral da igreja. O crescimento da igreja do Senhor. Mas infelizmente, irmãos, existe dentro da igreja vários tipos de cristão. Um ponto interessante a ser destacado no texto que nós estamos estudando aqui é a diferença entre os vários tipos de crentes na igreja de Roma. Isso significa que há entre os filhos de Deus diferentes níveis de conhecimento e de fé. Níveis de conhecimento e de fé. Há os crentes meninos, os crentes maduros, há os carnais, há os espirituais, e os fracos e os fortes na fé, e etc, etc, etc. Efésios 4,14 fala o seguinte para nós. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogado para cá e nem para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha aí os crentes meninos. Crentes meninos são aqueles que são levados em vários tipos de doutrina, cooperador James. A pessoa fala alguma coisa, já está sendo levada ao Celular João Vitor. Ah, é verdade. Existem 3 deuses. Não, existem 2 deuses. Homens levados pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Esses são os crentes meninos. 1 Coríntios 3,11, cooperador James. 1 Coríntios 3,11 fala sobre outro tipo de crente. Vamos lá, igreja, acompanha aí. Capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Esse é o maduro. Ninguém pode colocar outro fundamento, irmãos. Esses são os crentes maduros. Aqueles que já têm a convicção que Cristo é o Senhor, que Cristo é o único Deus, é o Deus da salvação dele. Existem, irmão, vários tipos de crentes. E temos que tratar cada um, irmãos, não com desprezo, irmã Maíla. Não. Nós temos que tratar segundo o conhecimento de fé de cada um. Segundo o nível de fé. Eu não sou uma pessoa eloquente de palavras. Eu não sou uma pessoa que conhece hebraico para falar hebraico aqui. Mas dentro da igreja existem irmãos que têm um nível de conhecimento e de fé superior. Isso é bíblico, irmãos. Mas existem aqueles que conhecem pouco a palavra do Senhor. Ou não é, igreja? Sim ou não?
E eu tenho que ter o cuidado de poder saber ensinar e conduzir cada um no seu de acordo modo. Eu não posso passar na frente. O irmão desenvolveu mais. Amém. O que desenvolveu menos eu não posso deixar para trás. Eu tenho que ajudar também a seguir em frente. Todos somos crentes nascidos de novo. No entanto, cada um de nós tem um modo próprio de vivência cristã, de enfrentar os problemas e os necessitados do dia após dia. Todos temos uma reação diferente diante das mesmas circunstâncias. Um jeito peculiar de ver e julgar as situações. Cada um de nós, irmãos, temos situações diferentes sobre a mesma circunstância, sobre o mesmo tipo de tempestade. Cada um de nós sabemos se comportar em uma tempestade de modo diferente. Emanuel tem uma maneira de enfrentar a luta dela, na mesma tempestade que estamos passando junto. Nós estamos no mesmo barco, Igreja do Senhor Jesus. Nós estamos nesse mesmo barco. Nesse mesmo barco, uns vão clamar por Jesus, vão gritar pedindo socorro. Outros vão simplesmente acreditar e ter fé que o Senhor vai operar. Mas a gente não pode criticar aqueles que clamaram ao Senhor. É a maneira deles. A gente tem que orar uns pelos outros. Estão entendendo, igreja? Sim ou não? A gente vai entender, me avisa, que eu volto um pouquinho. O cristão forte da igreja, a igreja de Roma enfrentava problemas semelhantes aos de Corinto e de Colossos. 1 Coríntios 8, capítulo 8, verso 1, fala o quê? Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Continua. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Amém? Amém, igreja? Vamos falar um pouco sobre o cristão forte. Como eu falei, na igreja de Roma existia vários tipos. Quero falar sobre aqueles cristãos fortes. Amém? Você é forte. Louvado seja Deus por isso. Mas tenha cuidado com isso aqui. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos um conhecimento. O conhecimento traz o quê? O orgulho. Irmãos, quando o crente é forte demais e não tem cuidado ao se achar do orgulho, isso, irmãos, a presunção domina o seu corpo. Irmãos, eu não sou fraco, aquele ali que é fraco. Eu venço em nome de Jesus essa luta, Emanuel. O orgulho começa a crescer. Começa a apontar uns aos outros, irmã Sônia. Esse é fraco. Eu posso comer de tudo, porque eu tenho fé que nada vai me acontecer. Olha, o irmão não come, não tem fé. Não tem fé. Não tem aquele que a gente fala assim, né? Com o outro, apontando o outro. Isso é falta de fé na tua vida, irmãos. Fica apontando, porque ele se acha forte. Mas esqueceu, irmão, que existe algo, um mal chamado orgulho, que domina o corpo da pessoa se ela não ter cuidado. Mas Paulo falou para os romanos, devemos desprezar ele? Não. Devemos orar por eles. Não devemos o julgar. Porque esse irmão pode pedir misericórdia, sim, e ir aos pés do Senhor e buscar alcançar a misericórdia de Deus. Estão entendendo, igreja? Existem os fortes. Os fortes são aqueles orgulhosos. Esses também podem sim voltar-se para o Senhor. Mas existem os fracos também, que é aqueles que acreditam que nada, não pode comer isso. E eu não posso julgar ele. Já em Colossenses capítulo 2, versículo 16, 23. Colossenses 2, 16, 23. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo.
Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Amém, Se, igreja? pois... Continua. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Olha aí, igreja. Existia isso. Se ele acreditava que se tudo podia comer, ninguém o julgasse. Se ele queria manter a tradição de não comer, irmã Maíla, de apenas se prever dessas coisas, se prevenir dessas coisas, ninguém podia o julgar também. Ninguém podia o julgar. Mas o escritor, ele conversava com eles, olha, vocês podem viver dessa maneira, mas tenham cuidado. Tenham cuidado com orgulho, enchendo o coração de vocês, a vida de vocês. Tenham cuidado para que isso não venha lhe afastar da presença de Deus. Isso, irmãos, infelizmente tem acontecido em várias igrejas. Pessoas fortes na fé, cheias de orgulhos. Cheias de orgulhos, derrubando aqueles que estão fracos. Em vez de ajudar ele a se levantar, não, derruba. Afunda mais ainda. O afasta da casa de Deus. E Paulo queria prevenir isso, os conflitos entre os cristãos fracos e os fortes. Os fortes são os que conhecem a palavra de Deus. Os fracos ainda não alcançaram o verdadeiro entendimento das coisas espirituais. Não é porque eles são fracos, irmãos, porque a sua fé é fraca, porque não tem força. Não. É porque ainda não alcançaram, irmãos. Ainda não alcançaram o verdadeiro entendimento das coisas espirituais. Os fortes, irmãos, sabem que quando o casamento não está bem, não é simplesmente um problema, irmãos, de discussão, mas é o agir do diabo no meio da família, querendo separar aquele casal, porque sabe que separando vai destruir os dois. O fraco não sabe discernir isso. O forte, ele sabe. Mas em vez de julgar, não, ele tem que ajudar um ao outro. Criar essa comunhão. Quando o homem aceita Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, irmão, nós temos que, de imediato, sentir a necessidade de crescer no conhecimento e na fé que abraçou e se desenvolve para a salvação. Filipenses 2,12 fala sobre isso. Quando o cristão, ele aceita, quando o servo de Deus aceita Cristo, é necessário, irmão, que cada um de nós venhamos buscar conhecer mais de Deus. Ler a palavra do Senhor, meditar nela, se for preciso, de dia e de noite, para podermos alcançar um conhecimento, irmão, segundo a vontade de Deus. Mas a Bíblia é bem clara, irmãos, quando ele fala, porque muitos sofrem, porque muitos padecem, por falta de quê? Por falta de quê, igreja? Conhecimento da palavra de Deus. Mas é algo importante nós buscarmos o conhecer. Aquele que é forte, amém, se mantenha forte, mas se mantenha humilde na casa do Senhor. Aquele que é fraco, busque conhecer mais de Deus, busque ter mais conhecimento da palavra do Senhor, porque isso vai operar o quê, cooperador? Capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém, igreja? Amém? Vocês entenderam esse versículo? Vamos lá na minha tradução. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram,
não apenas na minha presença, porém muitos agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Será, irmãos, que nós estamos pondo em ação buscar a nossa salvação com temor e tremor? Ou eu não estou temendo, irmãos, ficar quando Jesus voltar? Eu fico parando, irmão, para pensar, meu Deus, Jesus está voltando, cada dia está voltando mais ainda. Será que vai dar tempo eu realizar meu sonho, meus planos? Eu não paro para pensar isso, eu paro para pensar, será que eu vou para o céu? Será que eu vou subir juntamente com o Senhor Jesus? Ele fala, põe em ação a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixar-se, nem discussões, para que venham e tornam-se puros, irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada, no qual vocês brilham como a estrela do universo. Olha aí, irmãos, que palavra maravilhosa. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Tenham cuidado, igreja. Nós temos que ter cuidado de estarmos correndo essa carreira e quando chegar a volta do Senhor eu ter corrido inutilmente. Eu não alcançar, irmão João Vitor, alcançar o prêmio maior que é o reino dos céus. Mas isso, irmãos, vai no tratado com uns para com os outros. Eu não estou falando aqui, irmãos, eu não estou aqui, e nem Paulo estava criticando aqueles que estavam com pouca fé ou com muita fé, com pouca força ou pouca força. Ele estava, irmão, simplesmente querendo resolver uma situação que estava entre a igreja ali, um debate banal, um debate que não levaria nada a uma edificação espiritual, não ia levar nada sobre a salvação, simplesmente estavam criando entre eles uma discórdia, uma desunião no meio do povo de Deus. Paulo simplesmente queria que isso acabasse. Não tem aquela mãe, aquele pai que quando pega os filhos brigando, fala assim, não quero saber quem está errado, quem está certo, quero que pare com a briga agora. Não tem esse pai assim? Eu não quero saber quem começou. Quero que pare essa briga. Não é assim? Ou não? Ou estou errado que pai não faz assim? Eu falo assim porque na minha infância foi assim. Meu pai não queria saber quem começou, entre ele e meu irmão. Queria que acabasse e pronto. Deus não está querendo, irmão, saber o irmão que está com toda a razão, com todos os direitos. Ele quer simplesmente que haja amor entre vós. Que haja amor dentro da igreja. O irmão, o cooperador James me ofendeu. Eu estou com toda a razão de ir contra ele. Mas Deus não quer saber disso. Deus ele fala, perdoai. Perdoai. 70 vezes 7. Eita Deus. 70 vezes 7. Perdoai aquele que te ofendeu. Eita, irmãos. Aí vai, né? Deus não quer saber, irmãos, quem está com toda a razão. Ele quer que haja amor entre nós. Ele quer que haja uma compreensão mútua para que os dois venham crescer juntos espiritualmente dentro da casa do Senhor. Paulo chegou a discutir, se eu não me engano, com Marcos. Foi? Alguém me tira dúvida? Foi. O apóstolo Paulo chegou a ter uma discussão com o irmão Marcos. Aquela discordância levou a Paulo a não querer trabalhar com ele. Eu não quero trabalhar com ele. Não suporto, irmão, trabalhar com ele. Mas chegou um momento, em certa vez, olha, Paulo não queria trabalhar com ele, mas Paulo não estava com raiva dele não, viu, igreja? Paulo não tinha raiva dele não. Mas chegou um momento que Paulo mandou chamar ele, porque era necessário naquela obra. Paulo não quis saber da discussão que ele teve com ele, Paulo não quis saber da contenda que teve com ele, ele queria saber do bem maior, do bem comum, que era o quê? A obra de Deus, a obra do Senhor. Irmãos, quando há desentendimento entre nós,
Quando há discordância entre nós, irmão, nós temos que sentar, ser sensatos, pesar na balança e com o julgamento certo, irmãos, equilibrado, devemos resolver a situação. Nós não podemos, irmão, deixar que a ira, que a raiva venha sobre nós. Nós devemos criar mágoa, raiva um do outro, a ponto de se afastar um do outro. Não, isso está errado diante da casa do Senhor. E era isso, irmãos, que Paulo queria evitar. Porque os gentios estavam sendo libertos. Mas os gentios, eles comiam e bebiam de tudo. Mas aqueles que eram fortes queriam impor sobre eles algo. Julgava eles que eles estavam errados e queria impor sobre eles. Mas Paulo não queria saber disso. Queria que cada um respeitasse a opinião de cada um, mas que a obra do Senhor crescesse cada vez mais. Amém, igreja? Muitos, infelizmente, negligenciam a busca pelo conhecimento, pelo crescimento espiritual. Muitos negligenciam. O escritor aos Hebreus chegou a dizer que gostaria de ministrar um ensino mais substancial. Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14, fala sobre isso. O escritor chega a dizer, olha, eu gostaria de eu trazer para vocês algo mais sólido, algo mais substancial, para que você, igreja, viesse a crescer, para que você, igreja, viesse a se desenvolver. Deus chamou todos nós, irmão, deu talento a cada um de nós. Deus chamou todos nós, deu uma missão, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Ir por esse mundo e pregar a palavra do Senhor. Mas Paulo chega a chamar os hebreus dizendo, eu queria trazer para vocês, para que vocês viessem a crescer mais ainda. Mais o quê, cooperador James? Versículo 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizerdes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém, igreja? O desejo de Paulo é que ele viesse a trazer para a igreja ali, auxiliar Charles, algo mais forte, um conhecimento melhor, conhecimento mais substancial, mais sólido. Só que a igreja estava agindo como meninos. Ele fala, pelo tempo que vocês estão dentro da igreja, vocês já eram para ser mestres. Vocês já eram para ser doutores na lei, na palavra do Senhor. Mas pelo comportamento de vocês, pelo jeito que vocês ficam fazendo dentro da casa do Senhor, vocês são todos meninos. Vocês estão agindo como meninos. Amém? Que se alimentar de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Irmãos, eu me lembro quando eu estudava, 8ª série mais ou menos, segundo ano, segundo grau. Estava estudando lá. A maioria dos alunos era aqueles alunos que foram passados no empurrão. E o professor chegou a passar algo simples numa prova sobre frações. Resolver frações em colchetes, parênteses e chaves. Só que aí eles não aprenderam aquela lição. O professor ficou praticamente 1 ano, cooperador James, ensinando a mesma lição, porque os demais ainda não tinham aprendido. Não tinham aprendido. Aqueles que sabiam foram prejudicados. Por quê? Porque quando todos passaram, já tinham outro conhecimento que não, na frente já. Mas o que eu quero dizer com isso, igreja, dessa passagem de Paulo? Irmãos, quantas mensagens
não são pregadas sobre perdoar, sobre amar uns aos outros, sobre não guardar mágoa no seu coração? Quantas mensagens não são pregadas várias e várias e várias vezes, repetindo várias vezes? Eu tenho certeza, irmãos, que quando vem um ministro aqui do Senhor, quando Deus usa o servo do Senhor, o pastor, mas quando a palavra é a mesma, igreja, é porque Deus está batendo a mesma tecla com a igreja. Não porque Ele gosta de repetir a mesma palavra, é porque a igreja ainda não aprendeu e precisa aprender algo mais sólido. Dá para compreender, igreja? Aprender algo mais sólido. Tem aquela pessoa que você fala, ela nunca aprende. Assim é Paulo com os hebreus, com o povo ali. Eu queria trazer para vocês algo mais sólido, mas não dá. Porque vocês ainda estão agindo como crianças dentro da casa de Deus. Vocês estão brigando por discussões bestas, por coisas banais. Busquem o conhecimento. Mas isso não é culpa, irmão, do apóstolo. Isso não foi culpa do pastor. Isso não é culpa do dirigente ou do pregador, não. É culpa nossa porque a gente não buscou conhecer mais da palavra de Deus. Se eu estou fraco na fé, irmãos, não é porque eu ganhei o título de fraco na fé, é porque eu não busquei me fortalecer mais. É porque eu não busquei conhecer mais da palavra de Deus. Porque aquele que busca, irmãos, a palavra de Deus, ele se torna o quê? O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem para o mal. É aquela pessoa, irmão, que sabe que se entrar naquela discussão banal, ele vai criar uma desunião, ele prefere evitar aquilo e se afasta daquilo. Mas já o menino não, já entra brigando já não aceita desaforo, né? Você já viu dois meninos brigando na rua? Que não quer levar desaforo para casa, irmão? Não aceita desaforo, quer brigar, quer peitar um ao outro. Assim é um crente menino. Quer brigar por qualquer coisa. Qualquer coisa quer brigar dentro da igreja. Ah, meu Deus, está um calor dentro da igreja. Liga ar-condicionado. Eu não vou mais para a igreja porque o pastor não liga o ar-condicionado. Quantos anos, irmãos, a gente não passou aqui, dentro desse templo aqui, só com aquele ventilador de teto? Hein? Foi anos. A igreja suando aqui. Literalmente a igreja suando. Não nós. A gente suava, banhava de suor. Mas a igreja banhava de suor. Mas o crente ficou tão assim, que quer logo ligar o ar-condicionado, irmãos. Eu não estou dizendo que ar-condicionado é ruim. É bom. É maravilhoso. Mas quando, irmãos, a gente não puder ligar, vamos compreender. E não levantar aquela questão banal de brigar, discutir. De chegar para um outro irmão e falar, não gostei porque desligaram o ar-condicionado. Isso eu falo de ar-condicionado, irmão, mas tem tanto assunto. Tem tantas coisas banais, irmãos, que a gente acaba entrando em discordância, em brigando. Ah, eu não gostei da cor da igreja, não. A igreja podia ser outra cor. Aí começa, irmãos. Aí começa a discutir. Assuntos, irmãos, que vem de ele conversar. Ah, irmão comprador de James, está faltando tanto irmão na igreja. Vamos ajudar esses irmãos que estão faltando na igreja. Ah, auxiliar João Vitor, eu gostaria de ajudar com mais estudo. Como é que posso fazer? Procurar assuntos que edificam, que faz crescer e não criticar para derrubar. Amém, igreja? Vamos correr aqui. Já os cristãos fracos, igreja, em geral, por falta de conhecimento, os cristãos fracos suscitam uma infinidade de barreiras que acabam por comprometer o seu conhecimento espiritual, o seu crescimento espiritual. Em Roma, por exemplo, os cristãos de origem judaica achavam que comer carne era pecado. Outros, ainda presos à lei de Moisés, guardavam os sábados e outros dias tipos como sagrados judaicos. Em Gálatas 5:1 fala, estai, pois, firme na liberdade com Cristo, nos libertou. E não torneis a colocá-vos debaixo de um jugo de servidão. Cristo, irmãos, tirou o jugo pesado de nossas vidas. Aqueles que tiveram conhecimento
que poderiam sim agora comer carne, seguiram. Amém. Mas muitos ainda não preferiram guardar para si e dizer que não podiam comer carne. Amém também. Paulo deixou quieto. Se ele não quer comer, amém. Se ele quer comer, amém. Paulo foi aquele apartador de briga, né? Vamos separar essa briga aqui, por favor. Perigos para os fracos para os fortes e fracos. Os fortes correm o risco de se tornarem arrogantes, desprezando aos que têm menos conhecimento. A solução, portanto, é que eles se portem com humildade e amor. Em 1 Coríntios 8,13 fala: se o manjar escandalizar o teu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. E aí, irmãos? Esse versículo Você parou para prestar atenção nesse versículo aí? Eu creio que eu posso comer carne. Mas o meu irmão se escandalizou por isso. O escritor aqui a Coríntios fala: se o manjar escandalizar o teu irmão, a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Irmão, se tal situação, se tal discussão, se alguma coisa fizer o meu irmão se escandalizar, eu tenho que parar, analisar e meditar. Porque o que vale mais? Eu estar com a razão ou eu afastar meu irmão? Ou eu perder meu irmão em Cristo? O que é que vale mais, igreja? O que é que pesa mais? Temos que vigiar e ter cuidado com nossas opiniões e nossos pensamentos. Paulo queria isso, que os irmãos tivessem cuidado com seus pensamentos e opiniões. Cada um de nós, além de ser cristão, além de sermos membros da mesma igreja, temos uma vida secular lá fora. Temos uma vida diferente de cada um. Temos maneira de pensar e de agir diferente de cada um. Mas, vou logo assim puxar para esse assunto logo. Mas, se eu gosto de falar de política, se eu gosto de falar de política, mas aquilo fizer os meus irmãos entrar em discordância e briga e afastar espiritualmente, eu tenho que o quê, irmãos? Vigiar em meus pensamentos. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Porque, irmãos, quem for ver aquilo ali, vai falar: olha, os irmãos estão brigando ali. Aí a pessoa não concordou com você, vai discutir com você. Depois você vai precisar evangelizar ela para servir a Deus. E aí? Como é que vai ficar o clima? Eu tenho que pesar minha maneira de pensar, eu tenho que pesar a minha maneira de agir. Algo se escandalizar meu irmão, eu tenho que ter cuidado, irmãos. Eu tenho que vigiar a minha maneira de agir. Amém, igreja? Amém. Quantas pessoas, irmãos, não se desviaram por algo, irmãos, que se escandalizaram. Eu não vou mais para aquela igreja não, porque aquele irmão ali, ó, faz daquele jeito ali, ó. Se escandalizaram. Irmãos, mas também a Bíblia é bem clara. Se eu não concordo com meu irmão, eu também tenho que vigiar e também não entrar em discussão. Assim como se eu vou lá e falo algo, irmão James, operador James, eu vou lá e falo algo, a minha opinião, eu tenho que ceder sim e falar: não, irmão, se criou essa desconta, desculpas, perdão, vamos resolver a situação, né? Vamos só orar. Mas também aquele que me criticou também tem que mudar o seu jeito de pensar. Porque assim como eu não posso julgar ele, ele também não pode me julgar. Está entendendo, igreja? Se ele me ofendeu, se o irmão Claudinho me ofendeu, eu tenho que pedir perdão. Por quê? Ele me ofendeu, eu estou com a razão. O certo seria ele me pedir perdão. Mas como o bem comum da igreja é a união dos irmãos, um ao outro tem que pedir perdão um para o outro. Não tem aquele primeiro ou segundo, não. É dois juntos logo pedir perdão um para o outro. Para que a igreja do Senhor possa crescer.
para que a obra do Senhor possa crescer, para que mais pessoas possam olhar a atitude minha e sua e possam ver, eu quero ser igual àquele irmão, eu quero agir igual àquele irmão. Porque quando na igreja do Senhor há discordância, há discórdia e abrir contenda, a pessoa vai dizer o quê? Eu ir para aquela igreja? Não. Só há briga e discussão, não vou para aquela igreja não. Está repreendido, igreja. Eu tenho que olhar e pensar, meu Deus, se minhas ações estão afastando pessoas, eu tenho que me converter novamente, mudar minha maneira de pensar e de agir e fazer de acordo com a vontade do meu Deus. Amém, igreja? O perigo, irmãos, para os fortes é a arrogância. É desprezar aqueles que têm menos conhecimento. Os fortes detêm a se portar como os fariseus. Aquele fariseu que soberbamente agradecia a Deus por não ser como os demais. Lembra daquele versículo, igreja? Lembra daquela passagem? Eu agradeço a Deus por não ser igual a isso aí, ó. Eu dou minhas ofertas, eu dou meus dízimos, tudo certinho. Eu vou na casa do Senhor, tudo certinho. A soberba, irmã Sônia, tomou conta disso. O forte tem que ter cuidado para a soberba não crescer em seu coração. O orgulho sempre estará rodando os irmãos mais fortes na fé. Eis porque estes devem revestir-se de humildade. Julgar os demais irmãos é o pecado em que pode incorrer os irmãos mais fracos. Como ele não pode comer a carne, acha-se no direito de julgar os que o fazem. Condena a postura dos seus irmãos na fé por causa das questões secundárias e nenhuma importância tem para a fé cristã. Os fortes vão com arrogância, mas já os fracos, eles se acham por direito de julgar os fortes. Se acham no direito. Devemos viver, irmãos, uma verdadeira liberdade. Se por um lado os cristãos não mais estão presos a ordenanças cerimoniais da lei de Moisés, isso não significa, igreja, que possamos levar uma vida libertina sem limites dentro da igreja. Não é porque eu estou liberto em Cristo que eu tenho que viver de qualquer maneira. Não é porque eu creio, irmãos, que eu posso comer de tudo, aproveitar de tudo, que eu posso viver de qualquer jeito dentro da igreja. Não. Eu tenho que vigiar meus passos. Tenho que vigiar minha maneira de agir, minha maneira de pensar. Pelo contrário, os filhos de Deus são exortados a ser santos em toda maneira de viver. Separados, sejamos santos, porque aquele que nos chamou, ele é santo. Amém? Nós temos, irmãos, que ser santos. Nós temos que ser santos. Eu não posso viver de qualquer maneira dentro da minha vida. Eu não posso agir com uma liberdade pensando que nada vai me acontecer. Eu tenho que vigiar a minha maneira de agir. Eu tenho que agir, eu tenho que pensar antes de fazer. Mas infelizmente muitos cristãos têm a presunção de carregar consigo certas coisas do passado. Era o que acontecia na igreja de Roma. Pessoas que dizem, eu sou orgulhoso. Esse é o meu jeito e pronto. Tem pessoa que fala assim, bate no peito. Eu sou orgulhoso e pronto. Deus não quer orgulhoso. Deus quer humildes na casa dele. Mas eu não tenho um domínio próprio sobre a minha vida. A Bíblia fala que nós temos que buscar o domínio próprio. Nós temos que buscar o domínio próprio. Mas, felizmente, irmãos, era isso que acontecia dentro da igreja do Senhor no passado. A presunção dominava eles. Amém? Havia também alguns crentes, os que diziam dos que pregavam várias coisas. O ensino bíblico, quando isso é bastante claro, Paulo afirma que todas as coisas que Deus criou são boas. Que nada em si é imundo. O próprio Cristo asserrou, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. A questão deles, irmãos, lá, a discussão deles era sobre comida. Mas Deus, irmãos, está mais preocupado não o que entrava, mas o que saía.
Deu para entender, irmãos? A maior questão de Paulo não era cooperador James, o que eles estavam comendo ou o que não comia. Era o que estava saindo deles em direção uns aos outros. As ofensas, os pré-julgamentos, as críticas, tudo isso estava derrubando a igreja do Senhor. E Paulo não aceitava isso. Paulo queria que aquilo fosse resolvido. Irmãos, nós somos o mesmo corpo, temos que cuidar uns dos outros. Mas é isso que estava acontecendo no passado. Só para encerrar a igreja, a postura correta quando a questão é Bíblia é cada um esteja inteiramente seguro do que é propriamente seu. Cada um nós temos que ter o nosso próprio pensamento. Isso significa que o crente deve agir de acordo com a sua própria consciência, que deve estar alinhado com a palavra de Deus e iluminada pelo Espírito Santo. Somente Jesus é santo. Somente Jesus é o Senhor e juiz. Somos todos irmãos e não juízes. Isso não significa, porém, que não podemos julgar as questões surgidas entre nós. Esse julgamento, no entanto, tem de ser conduzido conforme e recomendado lá em João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Nós podemos sim, irmão, julgar uns aos outros. Mas não julgar, irmão, desembestado para derrubar. Não. Não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Aliás, escreve o apóstolo aos Coríntios que os santos hão de julgar quem? Quem os santos irão de julgar? Segundo Coríntios, os anjos. Logo, estamos habilitados também a julgar as coisas dessa vida, com temor de Deus, mas que todo julgamento, frisamos, deve ser segundo a reta justiça. Se nós vamos tratar de um assunto, se nós vamos conversar sobre um assunto, irmão James, operador Chagas, é para o bem comum da igreja, é para o bem comum dos santos, com uma reta justiça, segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Por isso que ele fala, segui a justiça. Agora, quando eu cometo injustiça, eu tenho que fugir da injustiça. Eu cometo a injustiça contra o meu irmão, eu tenho que pesar na balança. Concluindo, igreja, que eu já falei até nessa semana, postei, o objetivo maior de todo o crente deve ser o crescimento do reino de Deus e a edificação da igreja. Tudo o que o cristão vier a ser ou a fazer deve objetivar o desenvolvimento do corpo de Cristo, nunca para o seu prejuízo. Toda a sua conduta deve ser guiada pelo amor aos demais irmãos. Tudo, igreja, deve ser ou fazer para objetivar o desenvolvimento da igreja do Senhor. A Bíblia nos dá respaldo, irmãos, de nos corrigir uns aos outros, mas corrigir segundo a palavra de Deus. Não corrigir porque se eu fiquei sabendo algo do cooperador James, eu vou levar logo para o pastor. Não. Orar a Deus, chegar para ele, irmão, está errado isso. Vamos aceitar. Corrigir entre nós. Se ele não ouvir, ou se eu não ouvir, aí leva para quem? Para quem, igreja? Para o servo do Senhor. Se alguém vê o teu irmão pecar e não o corrigir, esse o que, irmãos? Comete também o próprio erro. Vamos ficar de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Temos, irmãos, que cada vez mais buscar o bem comum da nossa igreja. Paulo, ele falou isso para os romanos. Nós temos que buscar também o desenvolvimento da igreja do Senhor. A igreja tem muito a crescer. Se a igreja não crescer, é por culpa nossa.
Porque a Bíblia fala o quê lá em Atos? Que a comunhão deles era o quê? Unânimes. É ou não é? Eles eram unânimes. Uns compadeciam dos outros. Uns oravam pelos outros. E com esse amor mútuo, o que a igreja acontecia, igreja? A igreja só fazia o quê? Crescer. E se eu não estou semeando amor no meio da igreja, eu estou falhando com isso. Eu tenho que o quê? Rever os meus conceitos, rever os meus pensamentos e buscar fazer não a minha vontade, não os meus desejos, mas a vontade daquele que me chamou. A vontade daquele que me colocou aqui, que é o que? Ajudar a crescer uns aos outros. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar todos em nome do Senhor Jesus.